Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, estamos no ar com o Pauta em Debate. Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite para você, minha amiga. E o assunto desta noite no Pauta em Debate é a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa, a gramática e como que você pode fazer essa interface, o que é importante para você, para os seus filhos, para os nossos filhos, saber falar bem, saber escrever bem. Para falar sobre isso, está aqui conosco o professor de Literatura, Redação e Gramática do Ensino Médio do Colégio Marx e também professor de cursinho do Med Magno aqui em Londrina, com uma extensa pesquisa, extenso trabalho na área da língua portuguesa, o professor Dilson Catarino, que vai falar com você, meu amigo, com você, minha amiga, nesta noite aqui no Pauta em Debate. Tudo isso em 30 segundos. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Boa noite para todo mundo que nos assiste aqui pela TV Tropical e também toda a nossa rede de retransmissoras. Quero registrar para você aqui dois jornais que chegam para a gente. O Cambé de Fato, o Nick mostra aqui para a gente, que tem a seguinte manchete: Requião faz campanha em Cambé e promete construir um hospital regional na cidade. É a capa do Cambé de Fato. E também na cidade de Cambé, o Folha de Cambé, futuro da APMI está sendo debatido. São os dois jornais que estão aqui, que chegaram para a gente, que estão na nossa pauta aqui também. A gente vai, é claro, discuti-los depois. Quero, meu amigo, quero minha amiga, dar boa noite aqui para o nosso Josmar Machado. Seja bem-vindo, boa noite. Está sem voz hoje? Eu estive ontem, aliás, quero mandar uma boa noite especial ao pessoal de Cascavel. Estive ontem lá em dois grandes eventos em Cascavel de juventude. Está de parabéns à Secretaria de Cultura lá de Cascavel, pelo belíssimo evento realizado ontem. E aí fizemos algumas apresentações lá, batemos um papo com a juventude. Fiquei um pouco meio sem voz, mas estamos aqui, firme e forte. Tá certo. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta eu converso com o professor Dilson Catarino, que vai falar para você um pouco mais sobre o ensino da língua portuguesa e por que é importante a gente aprender a falar bem, né? E também a escrever corretamente a nossa língua. Um minutinho só, depois do intervalo comercial. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor. Ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor. Ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você
Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate e o nosso convidado dessa noite é o professor de Literatura, Redação e Gramática do Ensino Médio do Colégio Max e também do cursinho pré-vestibular Med Magno. Também ele é palestrante, graduado em Letras e em Pedagogia, pós-graduado em Psicopedagogia, especialista em Ética e Valores Morais na Educação. E também autor de 3 livros de poesia e dos livros pedagógicos O Caçador de Sabedoria e Ortografia. Também é colunista de televisão, da internet, de rádio, colunista de jornal e é o criador e mantenedor do site Gramática Online desde 1999. Professor Dilson Catarino, seja muito bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, um prazer muito grande estar aqui. Ele também não falou uma coisa, que nós dois editamos lá nos idos de 1980 e tororô, uma revista chamada Raposa. É verdade. Revista Alternativa de Poesia S.A. Olha só o chique. Naquela época ele não me chamava de professor Dilson Catarino, não, naquela época ele chamava de Dirso mesmo. O Dilson é um amigo querido, contemporâneo dessa época de UEL, quando nós fazíamos curso de comunicação, e claro, sempre teve um amor enorme pela língua portuguesa, tanto que virou uma das principais referências no ensino de língua portuguesa, de gramática particularmente, no país. Dilson Catarino, que prazer enorme estar aqui com você no programa Pauta em Debate. Para a gente começar esse bate-papo, o pessoal que está em casa nos assistindo, a língua portuguesa continua sendo um desafio, ou pelo menos escrever bem a língua portuguesa. Falar a gente fala de qualquer jeito, mas escrever a língua portuguesa ainda é um desafio para boa parte de nós brasileiros? Olha, a língua, não só a língua portuguesa, qualquer língua, é um desafio para quem quer escrever de maneira adequada, para quem quer escrever de maneira elegante. Acredito que a população de um país que fala a língua inglesa ou que fala a língua alemã enfrente os mesmos desafios. O maior problema nosso, na verdade, não é a língua portuguesa, mas é a educação que nós temos no Brasil. Uma educação um tanto quanto falha. Não que os professores não sejam bons, que os professores não se dediquem, mas há uma soltura muito grande em se tratando de família também. Por exemplo, os pais no Brasil, muitos pais, não vamos também generalizar, não se preocupam, entre aspas, com o que o filho aprende na escola. Como o Luiz César disse, eu sou palestrante, por aí, vou para o Brasil todo dar palestras, e eu falo muito para os pais isso. Papai, tende a observar o que o filho aprende na escola. Tende a analisar, pegar o material didático, pegar a apostila, pegar o caderno do filho e ver o que ele está estudando. Esse é um bom momento, uma boa hora para que haja essa interação pai e filho, que nós chamamos de afetividade. O pai, com o filho de seus 7, 8 anos, tem de sentar-se ao lado dele e falar, filhinho, vamos ver o que você aprendeu de geografia essa semana. E ele, não, se eu me lembro disso, eu estudava essa parte quando eu tinha a sua idade, ou era interessante ou não era. Essa conversa que o pai tem com o filho entusiasma o menino, entusiasma a criança para aprender mais, porque ele vai querer mostrar para o pai e para a mãe que ele tem aprendido coisas interessantes na escola. Deixa eu atrapalhar você um pouquinho. Às vezes o pai tem fala assim, Luiz César, Dilson, eu fico com vergonha porque eu não terminei meus estudos, e quando eu vou sentar com meu filho, às vezes eu não lembro, eu não sei. Mas até não saber também é uma maneira de se colocar para o filho. Fazer o filho passar a ser o ensinador também. Puxa, eu não aprendi isso. Filho, então me diz aí como é que é isso. Isso deixa o filho mais entusiasmado. Quanto mais o adulto se mostra vulnerável, mais as crianças se sentem importantes na vida do adulto. Então é bastante importante isso. Por exemplo, o professor de ensino médio, ele não para entrar na sala de aula como um semideus, como sabe tudo. Como eu digo muito nas minhas palestras também, professor de português em sala de aula entra com a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Análise sintática. Viu como é que eu sei? Análise sintática, não tem coisa mais chata no mundo. Eu já ouvi muito aluno dizendo assim de professor, nossa, eu não vou nunca saber isso que ele sabe. Olha só, pronto, já foi a barreira. Quer dizer, se ele nunca vai aprender aquilo, então por que ele vai estudar? Até porque ele muitas vezes fala assim, não me interessa. Se eu não quero aprender, eu não me interessa mais. É muito difícil? Eu não quero mais saber. É muito difícil? Então já existe a barreira. Se eu jamais vou aprender isso, por que eu vou estudar?
Então o professor tem de se posicionar de uma maneira mais humilde, de uma maneira mais próxima do jovem. Construtiva. Construtiva, muito bem. Porque aí o jovem vê e fala, nossa, que interessante, pô, ele conta a história da vida dele, ele também sentiu dificuldade quando ele era jovem, ele também largou tal curso, ele também, pô, matemática ele não sabe direito, ele sabe bastante português, mas matemática ele não sabe nada. Quer dizer, então eu também posso aprender? É possível que eu aprenda também? Pô, então eu vou estudar. Acho que esse é o segredo. E, aliás, uma coisa interessante que você coloca, e essa conversa, minha amiga, é interessante porque, na verdade, é do dia a dia. Os jovens, hoje em dia, acabam tendo uma interface muito maior com a tecnologia, já nascem com tablet. Hoje você dá tablet para crianças de 3, 4 anos, né? Coisa que meu pai não conheceu, coisa que eu não sei mexer direito, né? Mas que as crianças já nascem com tablet, seja para jogar, seja até para escrever, e aprendem muitas vezes, se alfabetizam no meio eletrônico, na mídia eletrônica, coisa que para nós era impensável na nossa geração. A gente fazia revista no papel, hoje faria na internet. Para as pessoas que acabam falando assim, mas o que isso vai ajudar na minha vida, né? Olha para o pai, meu pai não sabe falar direito, meu pai não sabe escrever direito e muitas vezes teve sucesso, né? Ou conseguiu sustentar a família, é um bom trabalhador. Olha às vezes o professor e fala assim, está muito longe. O jovem, aquele que está indo para a escola, não acha desinteressante saber falar direito, assim como também, por outro lado, saber fazer conta direito? Ele pode achar desinteressante agora, tá? Mas aí que vem o trabalho do adulto. De o adulto mostrar que isso que é desinteressante hoje pode ser interessante. Porque veja, quando nós éramos jovens, fizemos a nossa revista de poesia, nós estudávamos na área de comunicação, fizemos comunicação social aqui em Londrina, mas imagina o seguinte, naquela época, quem sabia escrever bonitinho, o jovem que sabia escrever bonitinho, ele tinha um ponto a mais em relação aos outros, por exemplo, na hora da paquera. Fala a verdade. Sabia fazer uma cartinha. Fazer uma poesia para namorada. namorada. Eu lembro que você fez poesia para Teté, agora você está falando, estou lembrando. Inúmeras. Né? Mais de 100 poesias. Teté é minha esposa, Maria Esther Franzon. Inúmeras, fiz mais de 100 poesias para ela. Mas não foi isso, não, jamais. Não usei isso. Mas pode ter amolecido o coração. Talvez. Mas como você falou, é um diferencial. É um diferencial. Então, a pessoa que sabe comunicar-se mais adequadamente tem esse diferencial. Tá? Mesmo os adultos. Pode observar o seguinte, eu tenho certeza que acontecia isso com você naquela época. Quando você conhecia os pais de seus amigos ou de suas amigas, os pais sempre olhavam de maneira um pouco diferente para você. Por quê? Porque você sabia falar melhor, porque você sabia escrever melhor. Certamente muitos pais falaram para os seus amigos, por que você não faz como o Lúcio César? Você precisa ler mais, precisa estudar mais. É por isso que eles batiam em mim depois, eu não sabia. Não é por o isso. Bullying naquela época era o inverso, já existia. Né? Por que te levei na minha casa? Então, o jovem hoje ele tem um diferencial imenso, que é a internet, que é o seu celular, é o Facebook, é o Twitter, até o Secret agora. Secret é um novo aplicativo criado para as pessoas colocarem os seus segredos. Verdade. Porque aparece lá sem anúncio de quem escreve. Deus me perdoe. Só que acaba sendo usado para o mal, porque aí as pessoas, em vez de anunciar os seus segredos, anunciam os segredos dos outros. Mas voltando, o Facebook é uma arma muito poderosa e pode ser uma arma para o bem e para o mal. O Facebook, ainda bem que ele tem a identidade. O cidadão escreve, está lá, mostra quem escreveu. Mas tem também os fakes, né? Os fakes, sim. Mas o jovem hoje, ele usa o Facebook de maneira adequada. Porque a gente ouve muito que o jovem só tem amigo virtual, que o jovem deixou os seus amigos de lado e tem muito amigo virtual, certo? Não é isso que acontece. Eu pergunto muito para os meus alunos como ocorre a amizade entre eles. Na verdade, eles usam a linguagem virtual, eles usam o Facebook para conversar com os mesmos amigos com quem ele conversou antes na escola, no clube, na rua, no shopping. Então, uma continuação da amizade. É uma continuação de amizade. É uma continuação da amizade. Lógico, ele também tem outros amigos ali, ele também tem os amigos virtuais. Então, mais uma vez, eu volto a dizer que a nossa responsabilidade como adultos é muito grande. Nós temos de ensinar os nossos jovens a usar o Facebook de maneira adequada. Eu ouço muito adultos, inclusive hoje mesmo ouvi um jornalista dizendo isso na rádio, que ele não suporta o Facebook, que ele entra obrigado
Mas se nós entrarmos no Facebook, nós adultos entrarmos no Facebook com a ideia de educação, nós vamos ensinar a usar isso de maneira melhor, de maneira mais adequada. É o professor usando, conversando com os jovens, mostrando uma maneira mais adequada de conversar. Por exemplo, você pode perguntar, mas eles escrevem tudo errado. Eles escrevem você, falando você, tb, falando também, com certeza tudo junto. Isso não é ruim? É e não é. A parte ruim é que ele continua escrevendo de maneira inadequada. Mas por quê? Porque não há um adulto fiscalizando. Não há um adulto analisando o que ele faz lá. Cadê o seu professor de português? O seu professor de português tem de entrar no Facebook para analisar o que o aluno escreve. E aí mostrar, gente, olha, com certeza se escreve separadamente, como aqui, certeza lá. Meus alunos, não é você, é você também. Então, o adulto trabalhar. Por exemplo, quando eu dava aula em primeiro e segundo colegial, os alunos tinham prova no sábado de manhã. Então, eu ficava à disposição deles na sexta-feira, das 5 da tarde às 7 da noite, para tirar dúvidas. Só que eu dizia a eles, eu só atendo quem escrever a língua portuguesa. Que maravilha! Eles sabem escrever. Esse é um ponto interessante, Dilson, até para os pais, até acompanhar também essa conversa. Não é que você, a hora que você vai pegar o telefone e mandar uma mensagem aqui no WhatsApp para a namorada, para o namorado, para o amigo, você não pode escrever, né? Você, o VC também. Mas você tem que saber que quando for escrever para valer, é de outro jeito que escreve, é isso? Pode. Você pode fazer tudo o que você quiser a qualquer hora. Você pode escrever errado a qualquer momento. Aí as pessoas me dizem, mas se eu tiver que ficar abreviando tudo lá, vai demorar muito. Não vai. Eu escrevo tudo adequadamente e não perco tempo. Não, mas o jovem. É treino, então. É o que você disse, né? O jovem já nasce com um tablet no berço, né? O jovem já nasce aprendendo a mexer. Aliás, uma sobrinha minha, quando a sua filha era pequenina, ela até falou brincando, né? Porque a criancinha agora aprende a mexer no computador pelo tablet, pelo celular, é o tablet mesmo. Aí o tablet o que faz? Faz aqui, para fechar a página. Aí um dia a criancinha já um pouco maior foi de frente ao computador, foi lá na tela e fez assim, para tentar fechar a página. Então eles aprendem muito rapidamente. Claro. Aliás, existe curso de datilografia hoje? Não, mas eu fiz um ótimo no Senac. Nós fizemos curso de datilografia na nossa época. Por quê? Porque nós não praticávamos. Mas era um diferencial. Quem tinha datilografia tinha 2 degraus acima dos outros. Aliás, todo mundo sabe o que é datilografia? As pessoas que nos ouvem? Acho que não. Datilografia hoje se chama digitação. Digitar na tecla do computador, naquela época nós datilografávamos na máquina de escrever. Nós tínhamos de fazer curso porque nós não usávamos isso todos os dias. Então éramos obrigados a aprender porque qualquer emprego que quiséssemos, tínhamos de saber datilografia. O jovem hoje faz datilografia? Tem curso de digitação? Não, por quê? Porque ele já sabe. Então ele tecla mais rapidamente. Então nós temos de nos comunicar com eles exatamente por isso, para mostrar para eles a possibilidade sim de escrever de maneira mais adequada. Quem se comunica melhor tem maiores oportunidades na vida, seja de emprego, seja na comunicação diária entre as pessoas. As pessoas gostam de quem sabe falar melhor. Isso é fato. E escrever também é uma consequência disso. O escrever é uma consequência. Agora o aluno, odeio redação. Estranho, né? Tecla o dia inteiro. E aí odeio redação. Por quê? Porque na redação ele vai ter de falar, vai ter que escrever algo específico. Algo um pouco mais aprofundado, algo sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que está acontecendo no Brasil. Tem que ter conteúdo, tem técnica. Que ter conteúdo. Mas ele tem conteúdo. Ele tem. Às vezes ele, mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar com os meus amigos. Então, mais uma vez, o adulto pode ensinar de maneira mais adequada. Parar de só aquilo de análise sintática, só aquilo de acentuação. Trabalhar em sala de aula, a acentuação, trabalhar em sala de aula, a análise sintática sim, mas fazer o aluno produzir mais. E o aluno pode aprender a produzir mais na conversa do dia a dia. O senhor está falando, professor, até estou falando um pouco hoje, que estou um pouco rouco, o senhor está falando de simplificar. Há um projeto no Congresso que estão querendo simplificar a língua portuguesa, tirar a CH, colocar a X. Isso vai mudar a cabeça desse jovem também,
caso se aprovada essa mudança, vira um transtorno isso. Eu não acredito que seja aprovada, não. Aliás, isso é uma coisa antiga. Machado de Assis já colocava isso em seus livros lá no século XIX. De tentar, não que ele tentasse a facilitar a língua portuguesa, mas suas personagens, né? Algumas de suas personagens tentavam facilitar e obviamente não conseguia. Na década de 80, um professor do Rio Grande do Sul também tentou isso, mandou um projeto para o Congresso Nacional, uma facilitação, uma facilidade maior, como você mesmo disse, tirar o CH, só X, tudo que tiver som de S é S. Isso não passa porque... O H deixar só a primeira letra? O H, eu vi isso no jornal esses dias. Híbrida, só com I? Isso eu duvido de que passe, primeiro pelo seguinte, que nós usamos a língua portuguesa no Brasil. Nós não temos a língua brasileira, é a língua portuguesa. E a língua portuguesa é falada em vários países no mundo, os países lusófonos. Tão difícil é mudar a nossa língua que a reforma ortográfica começou lá em 1986. Nós éramos jovens ainda. Em 1986 essa reforma começou, as reuniões começaram. E quando ela foi efetivada? Até agora nada. Porque na verdade no Brasil a reforma foi autorizada sim pelo ex-presidente Lula. Em setembro de 2008, Lula assinou a reforma ortográfica no Brasil para se iniciar em janeiro de 2009. Só que de janeiro de 2009 até dezembro de 2012, as duas ortografias seriam válidas. Porém, Dilma Rousseff adiou mais uma vez para 2016. Então, na verdade, a reforma ortográfica ainda não é oficial no Brasil. As duas ortografias são válidas até 31 de dezembro de 2015. Vamos piorar um pouquinho mais? Em Portugal, eles ainda não aceitaram a reforma ortográfica. Particularmente falando, eu acho que eles estão certos. Pois é, só que nós brasileiros, não temos mais outra via. Não há como voltar atrás. Não há como o próximo presidente, gente, vamos esquecer aquilo que o Lula fez e não, porque todos os livros já foram editados na nova ortografia. Os dicionários, Uais, Micaelis, Aurélio, todos os dicionários brasileiros estão já dentro da nova ortografia. Quer dizer, se um maluco entrar aí e falar, não, vamos fazer de conta que nada aconteceu, olha o gasto. Professor, mas deixa eu estou aqui pensando assim, mas não seria até mais fácil com a globalização, com a informação, se alterar um pouco realmente, facilitar mais essa questão do português? Mas a reforma ortográfica teve como tentativa facilitar. E facilitar o contato Brasil-Portugal, Brasil-Moçambique, Brasil-outros países lusófonos. O hífen, por exemplo, que passou a ser muito mais difícil para os adultos, para o jovem é muito mais fácil. As diferenças de acentuação que nós temos agora com a reforma ortográfica, para o jovem ficou mais fácil. Para aprender a língua ficou mais fácil. Para quem já sabia, ficou complicado. Para aquele que não sabe ainda, ficou mais fácil aprender. Ficou mais difícil para quem já aprendeu, porque vai ter que reaprender. Vai ter que desaprender para reaprender. Mas eu acho que o fato de desaprender para reaprender é algo válido. Porque estamos trabalhando com o nosso raciocínio, estamos trabalhando com a nossa mente. Então nós saímos da zona de conforto. Os adultos tiveram de sair da zona de conforto para aprender de novo. Muito bom isso. O nosso cérebro trabalha um pouquinho mais. Não fica aquela coisa, a mesma. Alguma pessoa me perguntou esses dias, professor, e o bem-vindo, como é que ficou? Junto ou separado? Mudou? Não mudou. Bem-vindo continua com hífen. Então, para o jovem ficou mais fácil. Para nós, é um desafio a mais. Que bom que nós temos esses desafios para a nossa mente trabalhar um pouquinho mais. O nosso cérebro tem que dar uma chacoalhada de vez em quando. Dilson, para a gente, esse papo está delicioso, quero convidá-la a voltar aqui outras vezes também. Mas uma coisa que também, para a gente deixar também para o nosso amigo, para a nossa amiga, até porque há muitas pessoas que estão com os filhos mais novos, né? Filhos novinhos. É importante, eu fiz uma coisa com a minha filha Alana, quando ela era bem pequenininha, e que eu gosto de dizer para os amigos que deu um resultado muito interessante, que é você dar livros para os filhos, né? Quando a Alana começou a descobrir as letras, aqueles livros, hoje o Brasil tem uma
uma gama de livros infantis interessantes, que conta historinha, que conta assumir as letras. Incentivar as crianças a ler é uma maneira também de fazê-los ter um contato melhor com a língua e aprender a língua? Uma coisa, as criancinhas, como você disse, quando a sua filha Alana era pequenininha, você dava livros para ela e ela adorava. E ela continua lendo até hoje. Ó, que ótimo. Mas saiu uma pesquisa esses dias, em algum jornal, não me lembro agora, eu leio tanto jornal que não sei onde eu li. Mas saiu uma pesquisa esses dias dizendo que o jovem até os 14 anos adora ler. Depois dos 14 anos ele já não gosta tanto de ler. Por quê? A literatura após os 14 anos é menos interessante que a anterior? Talvez. Talvez, porque as nossas escolas acabam exigindo Machado de Assis muito cedo. O jovem tem de ler uma literatura fora da vida dele, fora do padrão social dele, lá no século XIX, no Rio de Janeiro. O José de Alencar da mesma forma, que é contemporâneo a Machado de Assis, uma diferencinha aí de 3, 4 anos. Mas o problema é esse, é que os vestibulares ainda continuam cobrando a literatura do século XIX, que está fora da realidade do jovem. Então, até os 13 anos aproximadamente, a literatura do jovem é algo interessante. Ele lê algo que está no dia a dia dele, lê a fantasia interessante. A partir dos 14 anos, ele é obrigado a ler Machado de Assis, José de Alencar, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, gente que não está no dia a dia dele, com histórias completamente longe do seu universo. Agora, pegue o mesmo jovem que não quer ler Machado de Assis com 15 anos e dele Harry Potter. Aí ele vai adorar. Então tem de estar a fantasia dele e não o que nós queremos. Não estou dizendo que não se deve dar Machado de Assis nem José de Alencar, mas dar o que eles querem e aí colocam o Machado de Assis. Dá o que eles querem e aí colocam o José de Alencar. Apresente que ele vai achar mais interessante. Dilson, quero agradecer demais a sua presença aqui. Conversa muito gostosa, parabéns pelo trabalho, né? E o espaço está sempre à sua disposição. Uma boa noite para você. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns por todo esse debate que vocês têm aqui, que apresenta um pouco mais de cultura para essa civilização tão necessitada da cultura. Tá certo. Meu amigo, minha amiga, muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, pela sintonia. A gente volta amanhã com o Pauta em Debate. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.